Muito boa tarde a todos, aqueles que se juntam a nós neste momento online para mais uma sessão desta 9ª Conferência de Valor APA, conferência na qual tem como mote construir o futuro da saúde, e é precisamente com esse mote que desde ontem iniciámos uma jornada que culminará no próximo dia 28, ouvindo todos aqueles que são atores do sistema de saúde, desde os profissionais aos dirigentes, a todos aqueles para quem prestamos cuidados de saúde e também às entidades parceiras a nível da investigação e da academia. Todos somos necessários para repensar e construirmos um sistema de saúde que vá de encontro às expectativas de todos nós. Para esta discussão, obviamente, não podemos deixar de pôr na equação aquilo que é o fator humano, aquilo que são as pessoas que constroem todos os dias aquilo que são as respostas que pretendemos criar para a satisfação das necessidades da nossa população. E nesse âmbito, é com imenso satisfação e, obviamente, privilégio que temos hoje connosco o professor José Fonseca Pires, que todos vós bem conhecem, e que aceitou o convite da APA, e desde já agradecer-lhe, professor, por estar aqui connosco, para nos vir dar uma masterclass sobre como motivar as pessoas e conduzi-las para a mudança. É precisamente o fator da motivação e como é que podemos alavancar esta dimensão das pessoas, por forma a que as mesmas contribuam para este processo de mudança que é necessário para construir o futuro da saúde em Portugal. O professor José Fonseca Pires dispensa apresentações, mas não quero mais, obviamente, dar aqui algumas notas do seu percurso profissional. O professor José Fonseca Pires é licenciado em Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tem um MBA pela IES e pela IES e é também doutorado em Ciências Humanas, Sociais e Jurídicas pela Universidade Internacional da Catalunha. É professor da IES, precisamente nesta área do comportamento humano na organização. É diretor do PADIS, do Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, desde 2004. Portanto, por ele já passaram muitos dirigentes e já ajudou a formar muitos e a desenvolver competências nesta área. É atualmente membro da direção da IES e é coautor do livro Sonhando com um Hospital Otimista. Só este livro daria muito para conversarmos e para discutirmos, e acredito que também dele dará nota na sua aula, na aula com a qual nos vai brindar de seguida. O que é que pretendemos com este webinar? Para além, obviamente, discutirmos aquilo que são os triggers para a motivação das pessoas e para aquilo que é a necessidade de as envolver nesta mudança que necessitamos para o setor. O sistema de saúde, obviamente, tem um conjunto de fatores críticos, mas o fator crítico, como referia no início, é sem dúvida a matéria-prima com a qual ele é operacionalizado todos os dias. De nada servem, obviamente, o delinear estratégias mais ou menos ambiciosas, sem, obviamente, termos muito bem definidos aquilo que são os objetivos e como é que os vamos implementar. E, obviamente, é preciso para os implementar que as pessoas, que tenhamos recursos motivados para que essa implementação possa acontecer e de que, obviamente, tenhamos on board, digamos assim, essas pessoas que nos vão ajudar a implementar essa mudança. Quase todas as mudanças exigem empenho e alinhamento dos vários protagonistas. E como é que podemos gerar este clima organizativo para que as pessoas consigam alavancar esta mudança e contribuir para a mesma, e de que forma é que este processo não devemos acautelar, não se volte contra elas. Em suma, como é que devemos mobilizar as equipas? Para quem está, obviamente, no dia-a-dia
das instituições sabe que nem sempre é fácil concretizar este objetivo, mas para aprendermos e para consolidarmos aquilo que são os nossos skills e as competências necessárias para que isso aconteça, sem mais delongas, porque já me estendi em demasia, eu passo a palavra ao professor José Fonseca Pires, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade de estar aqui hoje connosco. Professor Fonseca Pires. Muito obrigado, Dr. Miguel Lopes. Aproveito para agradecer de uma forma muito especial o convite para estar presente nesta 9ª Conferência Valor APA, que é uma referência no mundo da saúde. O convite que me foi feito pelo Dr. Alexandre Lourenço, a quem cumprimento, era irrecusável. A possibilidade de estar convosco para falar sobre este tema, como o Dr. Miguel Lopes referiu, só há mudança com as pessoas, de forma que estendo o agradecimento a todos também que estão aqui nesta tarde e dizer que estou disponível, evidentemente, para na ponta final da sessão, na ponta final da aula, podermos discutir, podemos trocar impressões sobre os assuntos que vos pareça mais necessário, aqueles que vos pareçam mais pertinentes. Vou aproveitar para partilhar aqui a tela e referir que esta conferência vai ter basicamente 2 partes. Uma primeira, como motivar as pessoas, e a segunda parte, como mobilizá-las para a mudança que queremos e que vemos vir no setor da saúde. Como é lógico, começaremos pela primeira, como motivar. É algo que nos ocupa a todos. É algo que todos temos noção, porque nós necessitamos, enquanto pessoas, de ser motivados e, enquanto agentes na saúde, temos equipas, temos projetos e precisamos de os fazer com as pessoas. Portanto, como é que eu consigo fazer com que as pessoas queiram? E porquê é que eu faço as coisas e simplesmente não estou sossegado? Esta mesma pergunta fê-la Peter Drucker. Como sabem, Peter Drucker, um grande guru do management, foi uma pessoa muito longeva. Ele viveu muitos anos, trabalhou até ao fim, e na ponta final da sua vida fazia esta pergunta, que não era uma pergunta retórica, era uma pergunta que necessitava de facto de ser respondida. Como motivar? É a nossa pergunta, é o nosso tema desta tarde. E ele dava uma resposta surpreendente. Não sei. Se nos colocamos nos sapatos de Peter Drucker, no final de uma vida de estudo, no final de uma vida de investigação sobre este tema em particular, ele tinha a humildade de referir: não sei como se motiva. Mas ele não dizia apenas não sei. Ele acrescentava algo que é de uma importância extrema nesta matéria. Ele referia: sei como se desmotiva. Quer dizer, dá a ideia que desmotivar, descoroçoar, desalinhar é tarefa para qualquer aprendiz. Já motivar, comprometer, alinhar, é algo que não é simples, algo que não é evidente, algo que exige, de facto, da nossa parte, alguma reflexão. E é esta a reflexão que vamos fazer nesta tarde, baseando-nos em 3 grandes capítulos. Um primeiro aspecto desta primeira parte é darmos-nos conta que estamos a falar sobre um tema complexo, não complicado, mas um tema complexo, que tem muitas fibras, que tem muitas nuances, que exige uma abordagem cuidada. Ou seja, não devemos ser simplistas na abordagem da motivação própria e na abordagem da motivação das pessoas que constituem a nossa equipa ou que estão connosco num mesmo projeto. A segunda
capítulo desta primeira parte traduz-se, ao fim e ao cabo, de tentar aprender com as pessoas que já pensaram sobre este assunto. Evidentemente que este não é um tema virgem, muitas pessoas já pensaram sobre este tema e vou fazer como que uma viagem muito rápida sobre os principais marcos, os principais autores que pensaram sobre isto e sublinhar algumas das aprendizagens que podemos tirar de cada um deles. No terceiro capítulo desta primeira parte, vou falar sobre um modelo que eu classifico de abrangente e operativo. Abrangente porque vão ver que cobre todo o arco das necessidades humanas, e depois operativo porque nos vai permitir, não é preciso que passe ainda, um modelo que é operativo porque vai permitir-nos tomar decisões. Comecemos, portanto, pela primeira parte, a complexidade da motivação. Não sejamos simplistas. Nós não precisamos de respostas imediatas. Nós não precisamos de respostas fáceis. Nós precisamos de respostas certas. Nós precisamos, sobretudo, de respostas verdadeiras. Mesmo que para ter respostas verdadeiras precisemos de um trajeto e de um caminho que seja árduo, que seja zigue-zagueante. Seria tudo muito fácil, seria tudo também muito enganador se pensássemos que há um motivo único, que há um motivo que traduz os anseios universais de todas as pessoas. Se fosse este o único fator motivador, e se todos nós reagíssemos da mesma forma a este fator, dirigir, gerir, motivar, seria muito, muito fácil e seria tarefa para qualquer aprendiz. Mas isto não é verdade. E a própria vida nos mostra que as coisas não são assim tão simples. Trazia aqui um exemplo que se calhar todos recordam. Aqui há uns anos, a Microsoft lançou um projeto no qual colocou todos os seus recursos humanos, materiais, para, ao fim e ao cabo, neste século da digitalização, termos uma enciclopédia digital, a enciclopédia Encarta. Muitos recursos, muitas equipas, muitas pessoas. Passado pouco tempo, com um outro paradigma, lançou-se um outro tipo de projeto com uma lógica completamente diferente. E o que é que aconteceu? Lembramos-nos, passado pouco tempo, a Microsoft, embora tivesse todos os recursos, embora tivesse as equipas mais bem preparadas, tiveram de descontinuar o projeto Encarta. E nós hoje em dia utilizamos com alguma segurança, utilizamos habitualmente o Wikipedia. E ninguém já pode encontrar qualquer resposta no projeto Encarta. Há um livro que recomendo, um livro que é muito interessante, de um consultor norte-americano chamado Daniel Pink, que tem um título simples e um subtítulo muito desafiante. O subtítulo é A Verdade Surpreendente acerca daquilo que nos motiva. Porque é de facto surpreendente. Qual é a teoria de Daniel Pink? A teoria de Daniel Pink é a seguinte: enquanto que no mundo académico já ninguém defende a simplicidade da motivação, ou seja, que motivar as pessoas é tocar apenas numa fibra, no mundo das empresas, no mundo das instituições, e eu podia dizer no mundo hospitalar, às vezes funcionamos como se tudo se reduzisse a um único aspecto, o aspecto económico. E então ele vai apresentando uma série de estudos que ajudam a descobrir que as coisas não são assim tão simples. Ao fim e ao cabo, queria trazer aqui uma parte das conclusões de Daniel Pink, que é a seguinte: são uma série de estudos sobre como é que as recompensas, ou seja, como é que os aspectos materiais, tangíveis, estimulam aqueles comportamentos que nós gostamos de ver nas pessoas da nossa organização, das nossas equipas, dos nossos projetos. Quem não gosta de ter colegas, de ter colaboradores com elevado desempenho, com um espírito criativo?
E também que esteja nas dobras, que seja solidário, que colabore. Pois trago aqui 3 estudos interessantes que Daniel Pink traduz no seu livro. Um primeiro é uma relação entre recompensa extrínseca e elevado desempenho. Fez-se um estudo interessante na Índia, com 87 participantes, aos quais se fazem 3 grupos de desafios. Um desafio de desafios de destreza motora, desafios de estimular o raciocínio e desafios de concentração. E dividimos os 87 indianos em 3 grupos. Um primeiro grupo ao qual, por boa performance, se paga o equivalente a um dia de trabalho. O segundo grupo a que, face a uma boa performance, se paga o equivalente a 2 semanas de trabalho. E no terceiro grupo, os investigadores perderam a cabeça, literalmente, porque para atirar bolas a um alvo, para memorizar uns números, etc., pagamos o equivalente a 5 meses de trabalho. Ora, o que é surpreendente neste estudo? O surpreendente neste estudo é que o grupo 2 não foi melhor que o grupo 1, mas o mais surpreendente de tudo é que em 8 dos 9 exercícios, o grupo 3 foi o pior. Então nós pagamos o equivalente a 5 meses de trabalho e as pessoas têm pior performance. O que é que está a acontecer aqui? Como é que isso se pode explicar? Uma explicação é aquela que apresento agora. Perante desafios não puramente mecânicos, desde que exijam algum empenho cognitivo, uma recompensa desalinhada destrói o interesse intrínseco na tarefa, fixando-o no prémio. Reparem, se a mim me pagam o equivalente a 5 meses de trabalho por acertar com uma seta num alvo, não é só a mão que me treme, é que todo eu fico a tremer. Vou perder esta oportunidade? Quer dizer, o que é que isto nos indica? Indica-nos que isto não é sempre a somar. Não há uma relação direta e crescente entre recompensa e performance. Mas, como digo, Daniel Pink fala-nos de outro âmbito, o âmbito da criatividade. E então coloca-nos o chamado problema da vela, é um problema clássico, quando digo clássico, 1935, e que, ao fim e ao cabo, nós temos uma mesa adoçada a uma parede em ângulo reto. Em cima da mesa temos uma carteira de fósforos, temos uma caixa com pioneses e temos uma vela. E o problema é fixar a vela na parede, acesa, sem deixar cair cera sobre a mesa. E o problema é o seguinte: quanto tempo é que demoramos até ter uma resposta criativa? A média da resposta vem-nos 5 minutos depois de iniciar o teste. Não vos vou pôr, evidentemente, aqui 5 minutos à espera, mas vou-vos dar a solução. A solução é esta: é pensar fora da caixa, é pensar que a caixa de pioneses pode servir de plataforma, fixá-la com os pioneses à parede e depois acender a vela. Agora, a experiência que se fez foi a seguinte, passado uns anos, em Princeton, nos Estados Unidos. E se eu colocar dinheiro em cima da mesa, se eu estimular a criatividade pagando para que as pessoas sejam mais rápidos? É curioso que em vez de 5 minutos, demoramos 8 minutos. Mais uma vez, o mesmo assunto. A recompensa exterior estreita o foco de criatividade. Aquilo que era um problema de criatividade fica misturado com um prémio que é muito desejável. Muito interessante é que este problema da vela foi depois repetido num cenário diferente, no cenário que está aí descrito como cenário 2. Qual é a diferença entre o cenário 1 e o cenário 2? O cenário 2, nós, de alguma forma, induzimos a resposta, porque tiramos os pioneses dentro da caixa. Ora, se eu fizer a mesma experiência no cenário 2, em vez de 5 minutos, demoro muito menos tempo, é quase imediato. Porquê? Porque, reparem, o cenário 2 não implica criatividade. O cenário 2 são os problemas do século XX. São os problemas, ao fim e ao cabo, que de força bruta não exige criatividade, não exige inteligência. Ora, isto o que é que nos quer dizer? Que no século XXI, o cenário 1, quando necessitamos de facto de criatividade, não basta a recompensa. Aliás, a recompensa é capaz de não ser a melhor maneira de estimular a criatividade.
E depois o terceiro comportamento solidário. Esta experiência é uma experiência muito repetida e com certeza que muitos conhecem, porque já se fizeram muitos estudos com dadores de sangue. Ao fim e ao cabo, tínhamos 150, um grupo de senhoras suecas, 153 interessadas já em dar sangue, e dividimos-las, ao fim e ao cabo, em 3 grupos. Um grupo de voluntárias, um grupo ao qual pagamos 50 coroas suecas, o equivalente mais ou menos a 5 euros cada vez que dão sangue, que fica o dinheiro para elas. E o terceiro grupo, que damos o mesmo pagamento, mas esse dinheiro tem que ser doado a um IPO infantil. E depois medimos a persistência como dadoras ao longo do tempo. Se nós dissermos que, passado um ano, 50% das voluntárias se mantêm como dadoras, se eu colocar dinheiro em cima deste assunto, consigo mais ou menos persistência. Bom, depois de todo o latim que já estive aqui a gastar nestes primeiros minutos, é evidente que a resposta é esta. Eu ponho dinheiro e consigo menos comportamento solidário. O terceiro grupo é semelhante ao primeiro do ponto de vista estatístico. O que é que Daniel Pink, no seu livro, e o que é que eu vos estou a tentar transmitir? Estou-vos a tentar transmitir o seguinte: eu não estou a desvalorizar o dinheiro. O que estou a dizer é que não vale a pena colocar todas as fichas de dinheiro, porque o dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Há muitos âmbitos que fogem a esta lógica mais económica, a esta lógica mais material. É um problema a motivação nas instituições? Sim, é um problema. E não é um problema dos hospitais, e não é um problema de Portugal, é um problema global. É um problema global. E é um problema que não é só uma questão de nós termos bom coração e ficarmos muito perturbados porque as pessoas estão desmotivadas. É também um problema económico. É também um problema de negócio. Quer dizer, as instituições ficam muito atrasadas, têm um lastro muito grande quando não conseguimos motivar as nossas equipas. Tudo isto é muito prejudicial para as pessoas, em primeiro lugar, mas também para o impacto económico, para o negócio que está por detrás deste tipo de atividades. Agora, nós estamos a falar de uma coisa que não é simples. O que é ser feliz? O que é estar motivado? Reparem, trago-vos aqui uma citação, que é o último parágrafo deste livro de Solzhenitsyn, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, e que nos diz que ser feliz depende. Ser feliz depende. Reparem, em condições extremas, ser feliz é só isto que estivemos aqui nesta citação. É não ter sido preso, é conseguir um bocadinho mais de ração ao almoço, é conseguir passar na revista uma coisa que no futuro pode ser útil. Quer dizer, nós quando falamos de motivação, nós quando falamos de felicidade, estamos a falar de assuntos que não são simples, que são complexos, que têm uma variabilidade pessoal, que têm uma variabilidade cultural, que têm uma variabilidade até temporal. Ao longo da vida somos mais ou menos sujeitos e sensíveis a determinados aspectos. Portanto, o que é que eu queria transmitir? Não sejamos simplistas. Não pensemos que motivar é passar o cheque. Não pensemos que motivar é apenas o salário. Isto é bastante mais complexo. Felizmente, não somos os primeiros a pensar nisto. Há muita gente que já pensou nisto e que, como disse de início, passamos agora à segunda parte do primeiro bloco nesta conferência, que é o que é que pensaram aqueles que pensaram sobre isto. Ao fim e ao cabo, ao longo da história, as pessoas que pensaram sobre a motivação, a que conclusões chegaram? Como sabem, o management não é como a filosofia, isto não tem muitos séculos, tem basicamente um século. E, portanto, vamos falar fundamentalmente do século XX, nos Estados Unidos, a propósito daquilo que se chama psicologia industrial, portanto, psicologia das organizações, e depois vou-vos falar brevemente de uma cidade, de um grupo profissional, de um grupo étnico que abordou fundamentalmente o aspecto da psicologia individual. O problema de fundo é este. Como é que eu consigo que os outros queiram? Como é que eu consigo que as outras pessoas alinhem comigo? Desde que o mundo é mundo, a maior parte dos projetos
A maior parte dos nossos desafios não são suscetíveis de serem feitos por uma pessoa sozinha. Nós precisamos dos outros, nós precisamos de equipas, nós precisamos do concurso simultâneo, concatenado de muita gente. Como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Isto não tem muitos segredos e também, desde sempre, se sabe que há formas de o conseguir. Uma delas é esta, o chicote. O chicote funciona e quem diz que não funciona é porque ainda não o experimentou. Quer dizer, funciona mesmo. Eu não estou a falar do chicote apenas físico, estou a falar do chicote psicológico, estou a falar de uma certa pressão que se pode transmitir num ambiente de trabalho. Funciona, não há dúvida. Evoluímos muito desde o chicote. Não sei se evoluímos assim tanto nas organizações. Eu diria, basicamente, acrescentámos se calhar uma cenoura, como se faz com os cavalos de corrida, como se faz com os galgos. E reparem, muitas vezes o nosso padrão de motivação acaba por ser sanção ou prémio. Não passa muito disto que estamos a ver aqui nos slides. Eu diria, e nós não gostaríamos de trabalhar, de viver, de propor à nossa equipa, aos nossos desafios, um paradigma um pouco diferente? Eu penso que sim. Então não vale muito mais a pena que as pessoas estejam alinhadas, que estejam concatenadas a olhar para o mesmo objetivo de uma forma livre, de uma forma responsável, de uma forma autónoma. Reparem que o líder nesta embarcação não está a olhar para o objetivo, está a olhar para as pessoas, está a cuidar das pessoas. Portanto, como é que eu consigo que os outros queiram? Bom, como digo, vamos olhar um bocadinho para a história, e a história, como digo, tem mais ou menos um século do ponto de vista estruturado. O primeiro indivíduo que pensou nisto de uma forma muito estruturada é um engenheiro, Frederick Taylor, que escreveu em 1911... Professor, posso interrompê-lo? Pode. Professor, peço desculpa. Eu subentendi que estava a projetar os seus slides, certo? Estou. É que neste momento não o estamos a ver. Não me estão a ver? Os slides não, peço à organização, quem está... Então, mas eu estou aqui com o share. Eu peço desculpa, não fiz isto bem, com certeza. Eu peço desculpa. Onde é que está isto, então? Eu peço à Regi. Sim, está aqui a verde. Sim. E agora? Regi pode ajudar, se faz favor. Quem está na Regi. Eu peço desculpa, sobretudo às pessoas que me estão a ouvir, que eu estava a pensar É que agora eu pensava que na realidade estaria a falar sem o suporte dos slides, mas agora quando referiu, como viram nos slides, percebi que não. Eu peço desculpa que não era nada disto. Podem, quem está na Regi, pode, se faz favor, ajudar o professor Fonseca Fires a projetar. Pronto. Eu fiz, penso eu, mas quer dizer que a máquina tem sempre razão. Sim, agora passou a verde, era como estava. Sim, e agora? Ora, isto de facto é pena. E eu não sei muito bem como é que posso fazer. Porque de facto, quer dizer, nesta fase, os slides ainda é como o outro. Na parte 2, mas também se não houver slides, não há slides e não tem problema nenhum. Eu posso partilhar consigo que acompanhei totalmente a sua exposição, mas os slides com certeza que... Sim, então vamos lá ver. Isto tem que estar no verde, não é? Pronto, está no verde. E eu agora faço o share. Want to share. E eu tenho aqui o PowerPoint em modo de apresentação. Foi como fiz quando fizemos o teste. Ok, mas as coisas são como são. Está agora? Agora já está, professor.
Ok, então, mais uma vez, peço, por um lado, muitíssimo obrigado pela ajuda, muito obrigado pela ajuda, e peço desculpa, não me dei conta, mas vamos sobretudo continuando, talvez seja a melhor maneira, e eu talvez retomo um bocadinho para trás para fazer a ligação entre uma coisa e a outra. Vamos falar então destes assuntos, dos marcos relevantes na teoria das motivações. O que é importante é que as pessoas queiram. A maior parte dos projetos necessitam do concurso de muitas pessoas. Uma forma de o conseguir é com uma certa violência, coisa que me parece que não é a solução que pretendemos. Também não pretendemos apenas tratar as pessoas de uma forma quase que infantil, dando-lhe assim um pequeno prémio. Gostaríamos mais, com certeza, de uma forma mais livre, mais voluntária, mais autónoma. E então estávamos aqui, nesta nossa apresentação, estávamos a falar então de que toda esta teoria motivacional tem mais ou menos 100 anos. O primeiro indivíduo que pensou nestas matérias, Frederick Taylor, era um indivíduo que estava a funcionar fundamentalmente num ambiente muito fabril. Lembramos-nos daquelas fábricas gigantes nos Estados Unidos no início do século XX, em que as pessoas com muito pouca diferenciação estavam diante de uma linha de montagem onde se lhe era pedido uma tarefa muito simples, muito longe do produto final e muito longe dos clientes, e portanto, como é que eu garantia que aqueles operários iam todos os dias à fábrica e que cumpriam o seu horário de trabalho? O Frederick Taylor deu-se conta, eu consigo que isto aconteça porque, por um lado, a máquina me vai ajudar a criar ritmo. Estamos lembrados daqueles tapetes rolantes em que a pessoa só tinha que fazer uma ação, mas o tapete era inexorável, as coisas iam avançando e a pessoa tinha que ir fazendo a sua tarefa. E como é que eu conseguia sentá-los à segunda, terça, quarta e quinta diante daquele tapete rolante? Porque lhes pago, dizia Taylor. E, portanto, esta concepção mecanicista é que está por detrás desta visão do Homo economicus. Eu dou para que tu me dês. Ou seja, há aqui um contrato. Eu peço-lhe 100 e pago-lhe o equivalente. Se lhe quer pedir um bocadinho mais, tenho que lhe pagar mais. Se por acaso, a partir de algum momento, eu começo a pagar menos, a pessoa, evidentemente, me vai dar menos. Reparem, esta noção do Homo economicus foi um grande salto, porque aqui já não há arbitrariedade. Aqui há um contrato. Aqui já há alguma segurança. Portanto, nós quando olhamos para isto, temos que olhar também tendo em conta qual era o contexto. E como digo, isto foi um contexto que permitiu dar algum salto, um salto de alguma segurança, de alguma previsibilidade. O segundo pensador mais interessante nestas matérias já não é um engenheiro, é uma pessoa do mundo das ciências, Elton Mayo, que foi uma pessoa que, embora tivesse influência taylorista, era uma pessoa que estava muito preocupado com as condições de trabalho das pessoas que estavam nas fábricas. Ele fez muitos estudos, um dos quais trago aqui. É o estudo na fábrica Hawthorne. Ele estava preocupado com a influência do nível de iluminação no rendimento do trabalho. Era uma fábrica de relés para telefones, portanto, era uma fábrica em que aquilo que se pedia aos operários, sobretudo operárias, era um manuseamento muito fino de material dos telefones, e ele pensou o seguinte: com certeza que se eu melhorar a capacidade de iluminação na fábrica, o rendimento vai subir. Mas ele, como era um cientista, quis fazer uma experiência. E então dividiu as operárias em várias equipas e fez um grupo de controlo com a luz e a iluminação sempre constante, e depois fez grupos de experiências onde ia variando a iluminação. Colocou a sua bata, muniu-se do seu cronómetro, do seu bloco de notas e começou a experiência. E então mediu a performance com a iluminação basal e tomou nota. Depois, no grupo de experiência, aumentou a iluminação e, para seu consolo, a performance aumentou. Isto estava a correr-lhe bem. Depois, diminuiu a iluminação. E, para sua surpresa, diminuindo a iluminação, a performance voltava a aumentar.
Isto baralhou bastante, ele ficou muito intrigado, mas onde ele ficou sem chão foi quando foi verificar os números no grupo de controlo, onde a eliminação nunca tinha sido alterada. E nas 3 séries, a performance tinha sempre aumentado. Portanto, ele deu-se conta que não havia aqui uma relação entre o fenómeno físico da eliminação e a performance. Deu-se conta que havia aqui algum fator acrescido. E qual era esse fator? Pois ele teve uma intuição interessante. Ele deu-se conta que o fator era o fator de pertença. Quer dizer, aquelas operárias, até aquela data, eram números. Até aquela data não eram ouvidas. Até aquela data ninguém lhes dava importância. Ora, quando nós fazemos uma experiência e as colocamos numa equipa e lhes perguntamos se preferem assim ou assado, as pessoas sentem-se importantes. Ele deu-se conta que a pessoa humana não é apenas económica, é social. E, portanto, os aspectos de organização informal têm muita importância. Mas reparem, o mundo continuava a preto e branco. O mundo continuava nesta sua senda de industrialização muito pesada e surge um terceiro aspecto. Herzberg. Herzberg era também taylorista e fez uma experiência muito interessante também no mundo das empresas, que numa multinacional gigantesca fez um inquérito desde o presidente do Conselho de Administração até ao último operário a ser contratado. Qual era a teoria de Herzberg? Se eu elimino os fatores de insatisfação, as pessoas ficam satisfeitas. Parece lógico. Mas ele deu-se conta que o contrário de insatisfação não é satisfação. O contrário de insatisfação é não insatisfação. Isto não é um jogo de palavras. Vou dar aqui um exemplo que não é assim um exemplo muito agradável, mas imaginemos que numa fábrica ou num hospital as instalações sanitárias são muito degradadas. As pessoas estão naturalmente insatisfeitas. Pois não é lógico que na cabeça do Conselho de Administração passe que se nós fizermos obras nas instalações sanitárias, as pessoas passam a estar muito satisfeitas para vir trabalhar. Não, elas deixam de estar insatisfeitas. Então o que é que descobre Herzberg? Herzberg descobre que o que é que satisfaz as pessoas é o valor da tarefa, é o conteúdo da tarefa e por isso enriquecer a tarefa ou rodar as tarefas tem em Herzberg o seu início, que é algo muito interessante também e que motiva as pessoas. McGregor, outra pessoa que pensou sobre isto e pensou sobretudo no ponto de vista dos dirigentes, como é que nós olhamos para as pessoas que trabalham connosco. Ele diz que há 2 paradigmas, há o paradigma X e o paradigma Y. O paradigma X, em que pensa que a gestão, a direção, o que tem que fazer é controlar, é pressionar. E o paradigma Y, muito diferente. O management, a gestão, a direção, está na base para criar condições para que emerjam as capacidades da sua equipe. Agora, falar de motivação é falar fundamentalmente de Maslow. Maslow escreveu um livro, Motivação e Personalidade, em 1940, e ficou famoso pela sua pirâmide, onde ele hierarquizava as necessidades das pessoas. E falamos de necessidades básicas, biológicas, depois falamos de necessidades de segurança, eu preciso saber quais são as regras do jogo, eu preciso saber quais são os limites. Depois, aquilo que falava Elton Mayo, eu preciso de pertencer, amar e ser amado. Depois vem no topo da pirâmide de Maslow a autoestima e a autorrealização. Qual era a teoria de Maslow? Eu, à medida que vou preenchendo os momentos mais básicos, vou libertando a minha capacidade de me preocupar com aspectos mais sublimes, de alguma forma. Agora, o que é curioso na teoria de Maslow? É o que Maslow pensa dele próprio e da sua teoria. Passado 20 anos, em 1962, Maslow faz a seguinte crítica da sua teoria. A minha teoria foi publicada há 20 anos e neste tempo ninguém verdadeiramente a testou, analisou ou criticou. Simplesmente foi usada com algumas modificações menores. Ou seja, nota-se que Maslow não está muito convencido da teoria de Maslow. Vamos fazer aqui uma pequenina pausa porque agora vamos olhar, como disse, para uma cidade, um grupo profissional e um grupo étnico. Vamos olhar para Viena da Áustria, para um grupo profissional, psiquiatras, para um grupo étnico, judeus. E assim podemos falar do aspecto agora já mais individual de 3 escolas de Viena. O que é que me motiva? Bom, segundo o primeiro grande vulto nesta escola, Freud, aquilo que me motiva é o prazer.
Eu sou motivado pelo prazer. Ele era tão monotemático que alguma vez suscitou o seguinte comentário de Saint-Exupéry: você, por favor, não me reduza a um aparelho reprodutor e a um aparelho digestivo. Agora, Freud teve uma influência, e tem uma influência muito grande, mas dá a ideia que é um bocadinho redutor. O segundo protagonista da Escola de Viena é Adler, um indivíduo que teve uma influência gigantesca no século XX, porque, de alguma maneira, influenciou, sendo ele próprio influenciado por Nietzsche, os grandes totalitarismos do século XX. O que é que me motiva, dizia Adler? O poder, o controle. Há uma terceira escola, da Viena, um terceiro psiquiatra, um terceiro judeu, menos conhecido, Viktor Frankl. Viktor Frankl teve o azar de morrer em 1997. Quando digo azar, estou a dizer de uma forma assim um bocadinho jocosa, porque com certeza que se lembram que 1997 é o ano em que muita gente famosa morreu. Em 31 de agosto morreu a princesa Diana, houve comoção à escala mundial e justa, toda a gente chorou a princesa Diana. Passado umas semanas morre em Calcutá a Madre Teresa, ainda havia lágrimas para derramar. Passado um tempo morreu o Viktor Frankl e de facto passou um bocadinho despercebido. E é pena porque teve uma influência e tem uma influência muito grande no pensamento, não só no pensamento que repercute na motivação das pessoas, mas também nas organizações. Ora, o que é que pensou Viktor Frankl? Viktor Frankl, como digo, era uma pessoa que, médico, psiquiatra, judeu, e que estava no sítio errado, no momento errado. Ele estava em Viena, da Áustria, na altura da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, foi levado para Auschwitz. Ele estava em processo de doutoramento, estava casado, tinha uma filha, a mulher e a filha também foram para um campo de concentração ali perto, e ele estava em Auschwitz, e como era uma mente inquieta, pensou, bom, já que aqui estou, vou continuar os meus estudos. E lançou um problema. No meio desta arbitrariedade toda, quem é que está preparado para sobreviver? A sua primeira teoria foi, possivelmente, e aquela que é mais lógica talvez, possivelmente os mais fortes. Ora, depois deu conta que a natureza é sábia. Não necessariamente o mais forte do ponto de vista físico está preparado para este tipo de violências. Portanto, o Tarzan não é propriamente a pessoa que está melhor preparada para uma coisa destas. E, portanto, eliminou esta possibilidade. Não contente com isto, lançou uma segunda hipótese. Bom, se não são os mais fortes, talvez então os mais equilibrados. Mas também se deu conta que uma pessoa equilibrada precisa de um marco de referência. Ora, num ambiente arbitrário não há referências. E quando não há referências, estas pessoas também perdem o chão. E, portanto, não são os equilibrados. Então teve uma intuição, Viktor Frankl, uma intuição que lhe permite escrever o seu nome a letras de ouro nas páginas da história. Porque ele deu-se conta que não eram os fortes nem são os equilibrados. Então quem são? São aqueles que têm um amor a alguém. Ou aqueles que têm um projeto, algo que os faz sair fora de si e projetar-se para fora de si. Portanto, ele faz uma crítica muito veemente a Maslow. Ele diz, no topo da pirâmide não pode estar o eu egoísta. Não pode estar a autoestima ou a autorrealização. Nós precisamos de sair de nós próprios para ter um sentido para aquilo que fazemos. Escreve um livro, O Homem à Procura de Sentido, que tem uma importância muito grande porque, de alguma maneira, está na base daquilo que hoje se chama o propósito, a missão, purpose. Passado uns tempos, encontrei uma citação que me parece que sublinha bastante isto que estou a dizer e que Viktor Frankl estava a dizer. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência. A humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Portanto, temos aqui dois paradigmas. O paradigma de Maslow, a autorrealização, a autoestima, e temos o paradigma de Frankl, a projeção, o sair de si próprio. No meio destas minhas investigações, li um livro que vos recomendo também, que é este livro, da Ingrid Betancourt, Não Há Silêncio que Não Termine. Esta senhora era candidata à presidência da República da Colômbia quando foi raptada pelas Farc e foi levada 6 anos para a selva amazónica. E ao ler este livro dei-me conta que havia uma ressonância sobre princípios também de Viktor Frankl. Há uma página, que eu depois trago aqui uma citação, há uma página em que ela, estando na selva, escreve a uma amiga, e eu quando li isto disse, isto é Viktor Frankl nos tempos atuais. Reparem o que é que ela diz. Ela diz, o turbilhão de atividades em que me encontrava no momento da minha captura fizera-me perder o sentido das prioridades e acabara por afastar de mim aqueles que me eram mais queridos.
Compreendia agora por que razão meu pai me dizia que a família era o que tínhamos de mais importante na vida. E como estava decidida a mudar a minha maneira de viver no dia em que recuperasse a minha liberdade. E depois escreve algo que me parece muito interessante. Numa carta a uma amiga, referindo-se ao pai da Ingrid, diz o seguinte: vejam lá se isto não é Viktor Frankl no seu melhor. Diz-lhe que espere por mim, diz-lhe que aguente por mim porque preciso de saber que ele está vivo para eu própria ter a coragem de continuar a viver. Um amor a alguém fora que nos dá força, que nos sustenta, Portanto, 2 paradigmas, ou o interesse próprio ou o cuidado dos outros. Isto mesmo nos lembra também Havel. O futuro da raça humana depende daqueles que conseguem não pensar somente neles próprios, mas atuar considerando o bem dos outros. É sempre possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Quando somos capazes de superar o individualismo, torna-se possível a mudança relevante na sociedade. Sair de si próprio, pensar nos outros. Podemos pensar no século XXI, porque eu apresentei fundamentalmente aspectos do século XX. No século XXI também se pensa? No século XXI há alguma coisa a dizer? Sim, há muitas coisas a dizer. Neste século, em que basicamente, sobretudo no mundo ocidental, a questão da sobrevivência está mais ou menos garantida, as pessoas necessitam fundamentalmente de 3 coisas. Em primeiro lugar, precisamos de autonomia. Nós precisamos de que nos deixem fazer as coisas, deixem-nos ter as nossas decisões. As pessoas têm formação, por isso trata-se de haver confiança. Depois, queremos talento, queremos fazer sempre melhor. Queremos continuar a aprender. Mas eu falei de 3 e só estão aqui 2. Qual é a terceira? A terceira é a que está na base disto tudo, que é o tal propósito. Nós precisamos de fazer parte, nós precisamos de integrar uma história que seja maior que nós próprios. Este aspecto do propósito é o que está na base, julgo eu, da possibilidade de mudança e de mudanças radicadas, na verdade, acerca da pessoa humana. É o propósito. Uma frase particularmente feliz de uma colega minha aqui da IESE, a professora Ana Machado, que diz o seguinte: o que é próprio em cada pessoa, mais que a maximização da eficácia e a identificação do sentido. Reparem, a maximização da eficácia tem os dias contados. Com a inteligência artificial, com a robótica, vamos ser claramente ultrapassados. Já estamos a ser claramente ultrapassados. Onde é que somos insubstituíveis? Na identificação do sentido. No porquê das coisas. Portanto, isto é onde nós temos que apostar. É nisto que temos que apostar e é nisto que temos que apostar também para as nossas equipas. Trazia aqui um vídeo de um pequeníssimo excerto de um discurso de Zuckerberg, podemos gostar mais ou menos dele, mas em 2017, na primeira aula, no início do ano letivo em Harvard, Zuckerberg falava do seguinte. Pedia então que passassem o vídeo, por favor, o primeiro vídeo. Dr. Mark Zuckerberg. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. For our society to keep moving forward, we have a generational challenge to not only create new jobs, but create a renewed sense of purpose. Bom, eu continuo então a apresentação e vamos passar então para um modelo. Como é que isto na prática funciona? E trazia-vos um modelo que não é meu, é um modelo do Dean, do IESE, desta Escola de Negócios, da qual a IESE, que faço parte, somos associados. É um modelo, como digo, é abrangente, é um modelo que é operativo. Ele parte basicamente das mesmas noções de Maslow. Nós somos indigentes, temos muitas necessidades. Reparem, nós nascemos nus, a necessitar de tudo e de todos. Temos necessidades materiais, coisas externas a nós. Temos necessidades cognitivas, de saber. Temos necessidades afetivas, na relação com os outros, amar e ser amados. A pessoa humana
esta unidade de corpo, inteligência e vontade, podemos dizer que tem uma dimensão do ter, tem uma dimensão do fazer ou do saber e tem uma dimensão do ser e do servir. São diferentes, claramente, e não por uma questão ideológica, por uma questão biológica. Reparem, a dimensão do ter material, por biologia, por realidade, tem uma limitação estreita. Imaginemos que eu gosto muito de viajar. Bom, se eu comprei o bilhete para ir para Bali, não vou para Melbourne. Se eu comprei o bilhete para ir para Buenos Aires, não vou para Estocolmo. Isto não é uma questão ideológica, é uma questão biológica, faz parte da nossa natureza. E reparem que eu posso sempre saber mais, eu posso amar sempre melhor. Portanto, não é a mesma coisa preencher necessidades materiais ou preencher necessidades cognitivas ou afetivas. E numa instituição, num hospital, se eu peço lealdade, por exemplo, eu não posso pensar que compro a lealdade dos meus colaboradores. Eu se peço iniciativa e não dou autonomia, isto não vai funcionar. Portanto, há aqui umas ligações, que embora isto seja um esquema e que, portanto, não represente toda a realidade, há aqui umas ligações que são lógicas e que nos temos que ater a elas para entender o funcionamento das pessoas. Imaginemos que eu sou um empresário, agora que a restauração está tão em baixa, imaginemos que eu sou um empresário da restauração e penso, bom, vou fazer aqui um serviço de restaurante. Pois depende da maneira como eu olho para as pessoas, para os meus clientes, assim as coisas funcionarão de uma maneira ou de outra. Imaginemos que eu olho para as pessoas, que são os meus potenciais clientes, como pessoas que têm apenas necessidades materiais. Apenas querem, desculpem a expressão, apenas querem comer uma refeição. Se eu penso que as pessoas apenas querem comer uma refeição, eu preparo uma pratada do que quer que seja e digo sirva-se. Já estou a fazer as coisas. Agora reparem, eu possivelmente dou-me conta que os meus clientes não querem apenas comer. Gostam de escolher, gostam de balancear, gostam de equilibrar. E portanto faço um menu. E permito-lhes escolher entre o almoço e o jantar, entre a carne e o peixe, entre o primeiro prato, o segundo e o terceiro. Já estamos longe do prato único. E digam-me lá, quando vão ao restaurante, não é muito diferente quando a pessoa que lá está nos diz, olha, ainda bem que cá veio, porque hoje sei que você gosta disto e eu guardei disto para si. Ou, olha, hoje não tome isto, que isto não ficou bem. Ou seja, quando há uma afetividade. Portanto, a forma também como nós olhamos para as pessoas, puramente material, apenas do ponto de vista cognitivo ou afetivo, faz toda a diferença. Por isso, nós quando actuamos, encontramos sempre três resultados. Por um lado, a reação do outro. Mas, por outro lado, eu encontro que eu próprio me modifico e que os outros também aprendem ou desaprendem da relação comigo. Vou-vos pôr um exemplo. Imaginemos que estou num stand de automóveis e quero vender um automóvel. E podemos perguntar, porquê é que você quer vender um automóvel? Nós podemos vender um automóvel porque ganhamos uma comissão. Nós podemos querer vender o automóvel porque, à medida que vendemos automóveis, ficamos melhores vendedores. Ou posso querer vender automóveis porque satisfaço os clientes. E normalmente até quero, se calhar, as três coisas. Quero ganhar a comissão, quero ser bom profissional e quero servir os clientes. Por isso, Pérez Lopes, este autor desta noção, falava de três tipos de resultados. Um resultado extrínseco, um resultado intrínseco e um resultado transcendente. O que são os resultados extrínsecos? São aqueles que são externos a pessoas. Aqueles que satisfazem as necessidades de ter um salário, um prémio. O que é que são resultados intrínsecos? Aqueles que se modificam no sujeito que atua. Eu atuo e realizo-me profissionalmente. Eu tenho este desafio e cresço profissionalmente. E depois os resultados transcendentes. Aqueles que levam a um impacto fora do agente. Eu sirvo, eu contribuo para as necessidades das pessoas que estão à minha volta. E, portanto, o modelo que vos trago é este modelo de motivação tripartida. Extrínseco, procuro a recompensa. Intrínseco, procuro o desenvolvimento de mim próprio enquanto profissional. Transcendente, procuro o serviço. E trazia aqui algum exercício. Imaginemos, para ver se estes conceitos ficaram absorvidos. Imaginemos que eu estou numa loja de software e quero vender software. Qual é o motivo pelo qual quero vender software? Se eu quiser vender software para cobrar a comissão, evidentemente que estou a atuar por motivos extrínsecos. Se eu quiser resolver o problema do cliente, ou seja, se eu me puser nos sapatos, se eu me puser na mente do cliente, do outro, eu estou a atuar por motivos transcendentes.
Se eu quiser vender software porque estou a querer aprender o funcionamento de uma aplicação, quero ganhar skills profissionais, eu estou a atuar por motivos intrínsecos. Por mais 2 exemplos. Imaginemos que eu vou pedir a expatriação e quero ir trabalhar para a Suíça. Porquê que quero ir trabalhar para a Suíça? Olho para dar aos filhos melhores oportunidades. Eu estou a pensar noutros que não eu. Portanto, motivos transcendentes. Eu estou a pensar em realizar um trabalho muito criativo. Portanto, estou a pensar na minha transformação. Motivos intrínsecos. Eu estou a pensar poder ajudar uma ONG. Algo que está fora de mim. Portanto, são também motivos transcendentes. Mas eu quero pedir a expatriação para ganhar mais dinheiro. Pois estou a pensar na recompensa. Portanto, estou a pensar em motivos extrínsecos. O último exemplo, um médico, um enfermeiro quer atender um doente num hospital. Porquê é que quer atender o doente? Na consulta, seja privado, seja público. Porquê quer atender o doente? Olha, para ensaiar um novo tratamento. Reparem, eu estou a querer aprender, estou a querer desenvolver os meus skills profissionais. Estou a fazer isto por um motivo intrínseco. Eu quero atender um doente para cobrar a consulta, coisa que é legítima, coisa que é importante. Estou a pensar em motivos extrínsecos. Eu quero aliviar, quero curar. Estou-me a pôr na pele do outro, estou a querer ter impacto fora de mim. Motivos transcendentes. Reparem, uma coisa é a quantidade motivacional, outra coisa é a qualidade motivacional. Será que o peso específico dos motivos tem impacto no funcionamento das equipas? Será que eu ter uma equipa na qual as pessoas estão concentradas, sobretudo em recolher, é diferente ou não se as pessoas estiverem concentradas em aprender e em contribuir? Portanto, uma coisa é a quantidade motivacional, outra coisa é a qualidade motivacional. Vamos pôr aqui mais um exemplo. Imaginemos que nós temos um stand de automóveis e temos 3 pessoas, 3 candidatos. A quantidade de motivação é 100, é total em todos. Portanto, não é a diferença aqui. A diferença qual está? A diferença está no peso dos vários motivos. A Helena está a querer ser contratada para o stand de automóveis porque está preocupada e está concentrada no salário que vai ganhar. O João está preocupado em desenvolver-se como profissional. A Isabel está preocupada em servir os clientes. Será que isto é indiferente? Se nós só tivéssemos lugar para uma destas pessoas, quem é que nós contrataríamos? O exemplo do stand talvez não seja o mais evidente. Vamos nos pôr num hospital. E vamos pôr num hospital e o doente sou eu, o doente somos cada um de nós. Eu gostava de ser tratado e cuidado por um enfermeiro, por um médico, que ao tratar-me estivesse preocupado com o seu salário, estivesse preocupado com a sua formação profissional ou estivesse preocupado com a atenção que me está a prestar. Reparem, eu não estou a dizer que devem estar só preocupados com um motivo ou com o outro. Estou a dizer que estas coisas não são simples e que o perfil motivacional das pessoas interessa. E cada um pense consoante os desafios, consoante as circunstâncias, como é o seu perfil motivacional, como é o perfil motivacional das pessoas com quem trabalha. Portanto, e aqui temos exemplos deste modelo. E temos 2 tipos de âmbito. Se eu penso em mim próprio enquanto pessoa, eu tenho sensibilidade extrínseca se estou preocupado com o aspecto do salário e reconhecimento, porque tenho contas para pagar, tenho a escola dos filhos, tenho a casa para pagar. Tenho sensibilidade intrínseca se quero formar-me, quero ser melhor, quero me realizar profissionalmente. E tenho mentalidade transcendente quando quero servir, quero contribuir, quero aliviar, quero curar. E se sou dirigente e se tenho um projeto, eu tenho mentalidade extrínseca se estou atento à política de retribuição dos meus colaboradores. Se pago às pessoas aquilo que é justo, aquilo que é adequado. E tenho mentalidade intrínseca se além de lhes pagar, estou também a pensar, esta pessoa que está aqui ao meu lado está a crescer enquanto profissional? Está a ter desafios que o fazem desenvolver? E tenho mentalidade transcendente quando penso no modo como os trato. Se os respeito ou não respeito, se escuto ou não escuto, se peço ou não peço contribuição. Portanto, não olho para eles como números, olho para eles como pessoas que podem trazer também a sua contribuição para o nosso projeto, para a nossa equipe. Esta era a primeira parte, que é uma parte mais teórica, acerca de o que é motivar. E, portanto, apresentei-vos este modelo. Motivar não é pagar salários, motivar não é pagar prémios.
Temos que pagar às pessoas, mas temos que os desenvolver enquanto profissionais e temos que lhes dar um sentido. E nesta segunda parte, agora mais brevemente, vou-vos mostrar como é que isto se pode olhar na prática. Vou-vos trazer alguns estudos empíricos e vou-vos trazer também uma proposta de estratégia de mudança. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é este. Nós precisamos, nas instituições, de conseguir o famoso Triple Aim de Berwick, a satisfação dos doentes, a qualidade do sistema, o controle de custos. Ora, isto implica que trabalhemos em equipa. Isto implica integração de profissionais. Mas penso que não é novidade nenhuma dizer que a tendência natural é que estejamos organizados em silos. Com muita frequência há excesso de corporativismo nas instituições. E muitas vezes há isolamento, muitas vezes não se consegue trabalhar em equipa. Tentamos, com processos formais de integração, através de sistemas de informação, por exemplo, através de processos de organização, conseguir esta tal integração, mas tudo isto tem sido insuficiente. E qual é a proposta que vos faço? É que pensem o seguinte: esta integração no sistema de saúde possivelmente está muito ligada à motivação. É necessário que as pessoas queiram trabalhar em equipa. É necessário que as pessoas abracem isto com liberdade, com um sim muito, muito pessoal. Então vou-vos mostrar agora 2 estudos que foram feitos, um entre relação entre motivação e integração, quer dizer, como é que a motivação e o trabalho em equipa estão ligados, e um outro, como é que as pessoas estão motivadas no setor da saúde. Em relação a isto da motivação, vou usar o mesmo modelo do professor Pérez Lopes: motivação extrínseca, motivação intrínseca e motivação transcendente. Quando falo de motivação transcendente, neste estudo, chamamos-lhe Pro-Stakeholder Motivation. Pro-Stakeholder Motivation. Mas é a mesma coisa da motivação extrínseca, a terceira que falei no modelo. O primeiro estudo é este: a relação entre motivação e integração. Quais são os fatores que, além de serem motivacionais, suscitam entre os profissionais uma atitude integradora, o desejo de trabalhar em equipa com outros profissionais no hospital? Esta era a pergunta. Foi um estudo de equações estruturais feito a profissionais hospitalares em Portugal, com 532 respostas. E o que é que nós vemos? Vemos que as hipóteses de relação entre motivação e integração, algumas foram aceitas, ou seja, há uma relação entre estar motivado e querer trabalhar em equipa, e há outras formas de motivação que não estão relacionadas diretamente com a integração. Quais são os fatores que, além de motivar, suscitam integração? São fundamentalmente estes: o desafio, a autonomia, a formação e desenvolvimento profissional, por um lado, e o sentido de contribuição para doentes, para colegas, para o funcionamento da instituição, por outro. Portanto, dá a ideia que há uma relação direta entre estar motivados por estes motivos e ter uma atitude integradora, ter uma atitude de trabalho em equipa. Não há esta relação, portanto, não geram atitude de integração interprofissional, embora sejam motivacionais. Os motivos extrínsecos, os salários, os prémios. E depois, outros 2 aspectos. A preocupação por promover aspectos genéricos, o bem da sociedade, a saúde pública, assim olhada como genérica. E depois, muito curiosamente, um interesse isolado para com o doente, considerado fora do interesse também dos outros stakeholders. Quando este é o motivo, não há integração. Portanto, deste estudo, quais foram as conclusões? Reparem, esta primeira é muito interessante. Há uma diferença entre estar motivado e estar motivado para integrar-se. Quer dizer, uma pessoa no setor da saúde pode estar motivado, mas pode estar motivado para o seu trabalho individual. Ora, nós já sabemos que para conseguirmos a diferença no setor, nós precisamos de trabalhar em equipa. Portanto, não basta que as pessoas estejam motivadas. É preciso que estejam motivadas e, além disso, queiram integrar-se. Por isso nós podemos falar de qualidade motivacional, isto é, há fatores que, além de motivarem os profissionais, conduzem à integração interprofissional.
Isto tem repercussões, por exemplo, nas políticas. Não é indiferente nos planos de formação, nos planos de recrutamento, na forma como gerimos equipas, promover um tipo ou outro de motivação. Se eu promovo motivações que, além disso, são integradoras, consigo este objetivo da integração. Se eu, pelo contrário, promovo motivações que são apenas motivadores individuais, mas que não levam à integração, eu não consigo que se promova o trabalho em equipe. Portanto, políticas de recursos humanos que facilitem o desenvolvimento, o respeito pela autonomia, os desafios profissionais, a capacitação nas competências, a gestão de equipa, a comunicação, a gestão de conflitos, e, por outro lado, que impulsionem para a contribuição das necessidades dos stakeholders, favorecem que médicos, enfermeiros e gestores interajam na sua atuação em contexto hospitalar. Pelo contrário, não se relacionam com a integração hospitalar e interprofissional. A remuneração salarial, os prémios, o reconhecimento. Ou seja, motivadores são, isso não há dúvida, são motivadores, mas não são motivadores e integradores, são apenas motivadores. Portanto, isto é uma diferença substancial à hora de desenhar políticas de recursos humanos em contexto hospitalar. O segundo estudo foi o que é que motiva os profissionais de saúde. Este foi um estudo comparativo de amostras independentes feito com 5 perfis profissionais e no número de 434 profissionais de saúde. Ao fim e ao cabo, este estudo permite perceber se os diferentes profissionais de saúde são igualmente motivados por motivos extrínsecos, intrínsecos ou transcendentes, que, como vos digo, neste estudo chamamos-lhe Pro-Stakeholder Motivation. E o que é que nos diz este estudo? Os grupos são médicos, enfermeiros, médicos gestores, enfermeiros gestores e depois gestores ou administradores, que não são nem médicos nem enfermeiros. E se nós comparamos o que é que motiva fundamentalmente os profissionais de saúde, e temos motivação extrínseca, intrínseca e a transcendente, ou Pro-Stakeholder Motivation, reparamos aquilo que motiva mais os profissionais de saúde é a motivação transcendente, a contribuição, o serviço. A seguir, o desenvolvimento profissional. E em último lugar, embora também motive, evidentemente, em terceiro lugar, a motivação extrínseca, o salário e os prémios. Se olhamos para o agregado, reparamos que quem está mais motivado no setor da saúde são fundamentalmente os gestores ou os administradores. E depois, os enfermeiros também estão motivados fundamentalmente pela contribuição e pelo serviço. E os médicos estão um bocadinho mais motivados pelo seu desenvolvimento profissional. Quando olhamos para estes grupos, só enfermeiros, reparamos que há diferenças significativas entre enfermeiros com formação em gestão, que estão mais motivados na motivação intrínseca e na Pro-Stakeholder Motivation, que os seus colegas que são apenas enfermeiros clínicos. No caso dos médicos, aqueles que têm, além da formação em medicina, têm formação em gestão, estão mais motivados nos 3 tipos de motivação, tanto a extrínseca, como a intrínseca, como a Pro-Stakeholder Motivation. E se olhamos para os clínicos, sejam médicos ou enfermeiros, ou aqueles que têm competências ou têm funções de gestão, reparamos que os gestores, em média, estão significativamente mais motivados do que aqueles que são simplesmente clínicos. Que conclusões podemos tirar também deste estudo? Em primeiro lugar, o fator motivacional que tem o maior peso em todos os profissionais de saúde é a Pro-Stakeholder Motivation, ou seja, a motivação pela contribuição, pelo serviço que se presta. Isto o que quer dizer? Olha, quer dizer que a missão institucional deve estar presente nas políticas de recursos humanos e de alinhamento estratégico. Se nós chamamos as pessoas para a definição de missão através de equipas multidisciplinares, se procuramos atualizar a missão e o andamento da missão através de parâmetros objetivos,
com certeza que este fator vai estar mais presente e é o fator de maior peso para os profissionais de saúde. Isto é natural, porque se nós pensamos bem, porquê é que nós viemos para o setor da saúde? Quer dizer, reparem, muitos, para não dizer todos, vimos para o setor da saúde com aquela sensação e com aquela necessidade de contribuir, de aliviar, de curar, de salvar vidas. Portanto, é natural que a missão tenha um papel primordial na motivação dos nossos profissionais. Portanto, motivar através de missão institucional e através de autonomia e desenvolvimento de talento é muito mais profundo, é muito mais interessante do que motivar apenas com a retribuição monetária. Porque aos profissionais de saúde faz-lhes falta um projeto e um sentido para o trabalho que têm. Por isso, a direção das instituições de saúde tem que tomar atenção a isto. Os clínicos, sejam médicos ou sejam enfermeiros, que não tenham formação em gestão, em geral, estão menos motivados que os seus colegas que, além de serem clínicos, têm formação em gestão. Por isso, a formação em gestão e em direção de instituições de saúde, assim como a responsabilidade pela gestão concreta de equipas, é uma forma também de acrescentar a motivação dos profissionais. Na prática, e passamos agora para a última parte, na prática, o que é que nós podemos dizer? Como é que isto se torna realidade? Vou-vos falar desta estratégia de mudança. Vou-vos falar basicamente de um sonho. E o sonho é este, que é o sonho que todos nós tivemos, se calhar, em crianças. Uns queriam ser bombeiros, outros queriam ser ginastas, outros queriam... Mas nós queríamos ser médicos, queríamos ser enfermeiros, queríamos ser farmacêuticos, queríamos estar no mundo hospitalar. Para quê? Para promover hospitais eficazes, inovadores, humanos. Isto sim que vale a pena. O que acontece é que este sonho, às tantas, já está muito longínquo. Porque há tantos fatores que ensombram o nosso sonho. Falamos do sistema, e o sistema tem muitas destas características. E muitas vezes estamos já cansados, estamos exaustos, estamos com um sentimento já de muito fracasso. E como se fosse pouco, também isto não ajuda, porque os nossos utentes, os nossos clientes, os nossos doentes, vêm em sofrimento por um lado e por outro lado com expectativas gigantescas. Portanto, ninguém pense que trabalhar no setor da saúde é a mesma coisa que trabalhar numa fábrica ou numa loja. Não, isto tem uma dificuldade muito substantiva. Agora tenho aqui uma boa notícia. E qual é a boa notícia? É que isto depende das pessoas. Quem marca a qualidade assistencial numa clínica, num hospital, num departamento, são as pessoas. E por isso está nas nossas mãos. Porque um hospital o que é? Se pensamos bem, um hospital é uma comunidade de pessoas que serve outras pessoas dentro de uma sociedade de pessoas. Portanto, se nós apostamos nas pessoas, no seu equilíbrio pessoal e na qualidade do relacionamento interpessoal, antes de pensarmos nas instalações, na tecnologia, as coisas vão funcionar. Eu tenho que ser pessoocêntrico, eu tenho que me centrar fundamentalmente nas pessoas se quero que haja uma mudança. Agora, quem sou eu para mudar tudo isto? Será que conseguimos fazer isto sozinhos? Não, evidentemente. Temos que conseguir equipas, temos que conseguir alianças. Temos que fazer como aquelas pedras que caem na superfície de um lago que está quieto. Cai a pedra, forma-se um primeiro círculo e depois outro, concêntricos, mas cada vez mais alargados. Ou seja, temos que constituir connosco equipas, alianças, que pensem como nós, que queiram fazer esta modificação e queiram vestir, de alguma maneira, a camisola desta mudança neste sonho, que é transformar os nossos hospitais. E temos aqui dois paradigmas. E temos que pensar. Eu trazia aqui dois paradigmas. Nós podemos jogar raquetes de duas formas. Podemos jogar desta forma, uns contra os outros. E então temos médicos contra enfermeiros. Então temos clínicos contra gestores. Então temos público contra o privado. Ou podemos fazer o que fazemos naqueles momentos de descontração em que estamos na praia e que jogamos as raquetes de outra forma. Qual é o objetivo deste jogo? É manter a bola sem cair no chão.
E, portanto, não aproveitamos um movimento menos conseguido do nosso adversário para lhe dar a estocada final. Pelo contrário, tentamos que a bola fique no ar e fazemos um esforço para que ele depois a volte a apanhar. Portanto, temos que pensar que paradigma queremos. O paradigma de derrotar ou o paradigma de colaborar, de garantir, de dar oportunidades, de que entre todos o sistema funcione. E disse de propósito, entre todos. Porque reparem, estar centrado nas pessoas não é estar centrado nos doentes. É estar centrado em todos. O sistema de saúde intervêm no sistema de saúde muitas pessoas. Evidentemente que os doentes e os familiares dos doentes, isso não há dúvida nenhuma. Mas também os colaboradores das instituições. Também, se estamos, por exemplo, numa instituição, nós temos que nos preocupar também com a sua sustentabilidade, porque isto não é para agora, é para as próximas gerações. E o impacto que tem na sociedade e no meio ambiente. Todos temos que jogar. O que é que não faz sentido? O que não faz sentido, no meu ponto de vista, é colocar umas pessoas contra as outras e dizer, muito bem, eu centro-me no doente, mas maltrato os profissionais. Ou, por exemplo, eu para ter as contas em dia na minha organização, não pago aos fornecedores. Reparem, a dignidade pessoal de todos os que intervêm, sejam doentes, sejam colaboradores, sejam fornecedores, a dignidade pessoal é a mesma e é inviolável. Portanto, eu tenho que ter ao mesmo tempo em equilíbrio, os grupos que participam com as suas necessidades legítimas salvaguardadas. Ora, isto é criar um para quê. É ter a noção de que doentes, colaboradores, acionistas, por que não dizê-lo, a sociedade, precisa de ver os seus interesses que são legítimos, salvaguardados. E por isso a minha proposta é basearmos a nossa mudança, esta estratégia de mudança, na missão. Ou seja, definir uma missão, uma contribuição que seja inspiradora e precisa e que dê sentido àquilo que se espera de cada um no seu trabalho diário. Se eu tenho um sentido, se eu tenho um para quê, se eu tenho um propósito, eu tenho essa motivação, eu tenho este compromisso. E com pessoas comprometidas, eu consigo uma ação de equipa muito mais unida, muito mais identificada, e assim conseguem os melhores resultados. Porque o que faz as instituições não são as máquinas, não são os capitais, são as pessoas. E foi um pouco esta aventura em que procurei transmitir-vos hoje e a aventura que procurei também transmitir através de um livro que escrevi com um colega francês, que é isto, sonhar com um hospital otimista. É possível se apostamos pelas pessoas. Portanto, dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui, agradeço mais uma vez à APA, à pessoa do Dr. Alexandre Lourenço e do Miguel Lopes, o convite que me fizeram, e estou, evidentemente, disponível para perguntas que queiram eventualmente fazer, pedindo mais uma vez desculpa pelo início em que não houve a possibilidade de ver a apresentação. Mas estou, evidentemente, à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência. Obrigado. Professor, muito obrigado. Dar nota de que, mesmo sem suporte dos slides, o feedback que recebemos, e eu partilho do mesmo, é de que a sua intervenção é de tal forma inspiradora que os slides não seriam de todo necessários. Sem dúvida que ao longo desta hora e um quarto fomos brindados com uma palestra sem dúvida inspiracional. Aquilo que partilhou connosco é sem dúvida de uma extrema importância e qualquer um de nós que desempenha funções, independentemente do seu nível hierárquico, tem na realidade muito a aprender com estes modelos de motivação e de gestão da mudança e de integração de equipas. Eu próprio confesso que, apesar de já conhecer grande parte desta apresentação, que já tive a oportunidade de assistir também enquanto aluno do PADIS, não deixei de ficar surpreendido com alguns dos resultados que acabou de partilhar relativamente aos 2 estudos que apresentou. O primeiro, que faz o binómio entre motivação e integração,
e é isso, e a esse nível dar-lhe nota de que gostaria que partilhasse connosco também aquilo que é a sua visão sobre este último ano, não é? Aquilo que todos assistimos e a capacidade de resposta e de empenho que pelo país inteiro assistimos ao nível das nossas instituições de saúde. E o segundo estudo que também não deixa de ser surpreendente, ou seja, que acaba por, na minha interpretação, que creio está correta, de que nós que desempenhamos funções de gestão, independentemente da tipologia das mesmas, acabamos por estar mais motivados do que aqueles que estão efetivamente na linha da frente e na componente operacional e no dia-a-dia das instituições. Portanto, há aqui alguma coisa que com certeza não está a funcionar de forma adequada, porque se nós estamos motivados, mas as nossas tropas, permita-me a expressão, não estamos a fazer um bom trabalho com certeza. Eu apelava a todos aqueles que nos seguiram online, e foram muitos, para que também coloquem as vossas questões e os vossos testemunhos relativamente a esta partilha que tão generosamente o professor Fonseca Pires acaba de fazer com todos nós. Este é um tema que não se esgota com certeza nesta palestra e desde já fica aqui o desafio para continuarmos a explorar estes tópicos e deixo, portanto, a linha aberta para colocarem as questões. Já vejo que estão a chegar aqui algumas. E, professor, passava-lhe a palavra para, de alguma forma, lhe pedir como faz a leitura deste último ano e meio, ou seja, de tudo aquilo que foi a motivação, que não foi com certeza extrínseca, intrínseca provavelmente alguma dimensão para alguns grupos de profissionais, mas sem dúvida motivação transcendente que fez com que todos nos agregássemos e trabalhássemos de forma integrada em torno de um bem ou de um objetivo maior. Que leitura faz desta resposta que assistimos ao longo deste ano e meio e que nos deve dar ensinamentos para o futuro? Bom, a leitura que faço, em primeiro lugar, é uma leitura muito agradecida, porque desde a primeira hora o sistema, ou seja, as pessoas responderam de uma forma muito profissional, muito generosa e com resultados de serviço extraordinários. Agora, o que me pergunta é como é que eu faço, como é que isto acontece, porque é que isto aconteceu? As leituras, evidentemente, são sempre parciais, mas eu diria que, como o Miguel muito bem referiu, o que é que não aconteceu? Bom, o que não aconteceu é que as pessoas não foram motivadas por isto porque lhes pagámos mais ou que lhes demos umas condições de trabalho extraordinariamente diferentes e melhores. Não. Houve um desígnio, houve um propósito, houve um colocar-se perante o sofrimento, perante o mal-estar, perante a ameaça, perante a dor das outras pessoas e houve um cerrar de fileiras. Porquê? Porque há um objetivo, porque há um propósito maior do que nós próprios, porque vemos que a nossa contribuição faz a diferença. Foi uma resposta que não estava prevista, foi uma resposta que foi natural, diria eu, foi muito natural. Portanto, eu penso que podemos tirar muitas lições. Uma primeira lição é que, de facto, os profissionais de saúde somos pessoas humanas, e que, portanto, quando é necessário, quando somos chamados a um projeto que nos leva a ultrapassar a nossa visão mais individual dos assuntos, sabemos cerrar fileiras, sabemos trabalhar em conjunto. Por outro lado, dizer que possivelmente uma coisa é trabalhar em tempo de guerra, outra coisa é trabalhar em tempo de paz. Em tempo de guerra, a gestão é uma, é simplificar processos e, evidentemente, deixar que as pessoas se agreguem a esses motivos. Em tempo de paz, pede-se muito mais aos dirigentes. Porque nós temos que manter o sentido, temos que manter o propósito, embora não haja, em tempo de paz, a urgência e a emergência. Portanto, eu diria que, possivelmente, se nós conseguíssemos aprender, e penso que estamos em condições para isso, de que em tempo de paz temos de continuar a alimentar
fundamentalmente o propósito, o sentido do trabalho e da entrega dos profissionais. Que em tempo de paz temos que fundamentalmente dar desafios que preencham o desejo profissional dos nossos profissionais de saúde. Se motivamos fundamentalmente por projetos, por desafios, por sentido, pagando às pessoas, porque eu não estou a dizer que o pagar às pessoas não é importante. Agora, só pagar, isso é que não é uma abordagem humana, não é uma abordagem completa. E acho que podemos desta pandemia tirar essa lição. As pessoas somos sensíveis a estes aspectos que à primeira vista podem parecer um bocadinho mais filosóficos, mas não são filosóficos, são de pensamento e nós somos pessoas humanas. Portanto, eu diria que o último ano trouxe-nos uma oportunidade claríssima de mudar um bocadinho a bússola. Sobre os gestores que estão mais motivados que os clínicos, bom, o que há a fazer é ter isto em consideração e, portanto, não pensar eu estou motivado, com certeza que os clínicos estão motivados. Não, é descer ao terreno e ver com eles que projetos podemos dar, como é que podem crescer profissionalmente, como é que se podem desenvolver profissionalmente e como é que o trabalho deles tem que ter o sentido para os quais eles investiram tanto tempo da sua vida. Um enfermeiro, um médico, também os outros profissionais, evidentemente, mas um enfermeiro e um médico têm um background formativo que temos que respeitar. E, portanto, temos que dar condições de trabalho, temos que dar projetos profissionais e temos que dar sentido de contribuição também. Muito obrigado, Miguel. Professor, entretanto recebemos aqui algumas perguntas, eu vou tentar filtrar algumas, mais uma vez a reiterar que na realidade os slides não fizeram obviamente diferença alguma no início. Temos também partilhar consigo muitos participantes que nos estão a seguir fora de Portugal, em particular de Angola e Moçambique. Há uma pergunta que nos vem e que pergunta, quando falamos da motivação transcendente, esta funciona melhor após um certo nível de remuneração ou, segundo o seu entendimento, os dois níveis de motivação são completamente independentes e não se influenciam um ao outro? Deixe-me dizer o seguinte, evidentemente que, e desculpem assim um bocadinho a comparação, se eu estou a morrer de fome, não me peçam unidade, não me peçam confiança, não me peçam criatividade, dê-me de comer, ponto final. Quer dizer, há um nível mais ou menos básico que é necessário preencher. Mas muito rapidamente, a partir de certa altura, evidentemente que eu tenho necessidades para a educação dos filhos, para a habitação, para o meu lazer, etc. Mas a partir de certa altura, aquilo que fala mais alto é o sentido, é o fazer parte, é o poder contribuir, é ver o resultado do meu trabalho em vidas concretas de outras pessoas, portanto, projetos que façam diferença, projetos que tenham impacto. Portanto, nós somos pessoas humanas, somos pessoas complexas, não complicadas, e, portanto, nós necessitamos de preencher as necessidades materiais, não há dúvida, mas não se resume a isso. Precisamos de outro tipo também de coisas. Portanto, eu diria, é preciso pagar às pessoas, o salário emocional não é suficiente, é preciso o salário material, e adequado e justo, isso estamos completamente de acordo, mas parece-me que às vezes ficamos por aí e perdemos o melhor da motivação. E o melhor da motivação é aquela capacidade que temos de agregar pessoas a projetos inovadores e fazer participar as pessoas de uma história que os supera. Isso é o que faz falta neste momento, penso eu. E que a pandemia nos veio trazer claramente para a linha da frente. A esse propósito, há aqui também um dos participantes que questiona, será que isto tem a ver um pouco com a falta de comunicação, ou seja, as pessoas, quando não compreendem ou não estão envolvidas, conspiram em vez de colaborar. Concorda com esta afirmação? Concordo. Quando não há comunicação, há boatos. Quando não há comunicação, há rumores. Quer dizer, um dirigente que não tenha a paixão pela comunicação, quando não tenha a paixão de partilhar aquilo que é o seu entendimento e qual é que vai ser o futuro e como é que ele está a olhar para os recursos, de alguma maneira
prescinde dos outros, e prescindindo dos outros não há liderança, não há direção. Portanto, a comunicação perspassa tudo isto e é absolutamente fundamental. Mas não basta a comunicação, é preciso pensar no conteúdo da comunicação. Quer dizer, o conteúdo da comunicação também tem importância e tem que ser um conteúdo rico, tem que ser um conteúdo humano, tem que ser um conteúdo que faça vibrar as fibras mais íntimas da pessoa. E se isso não acontece, ficamos na casca, ficamos na superfície. Comunicação, sim, é preciso haver canais de comunicação, mas temos de cuidar também o conteúdo da comunicação. E o conteúdo da comunicação tem que ser rico. Tem que ter em atenção todos os componentes e todos os matizes e as vertentes que constituem a pessoa. Mais uma pergunta que recebemos. O professor considera que a idade dos profissionais influencia a importância dos fatores motivacionais extrínsecos e transcendentes? Na opinião do participante, a percepção que tem é que as gerações mais novas são mais motivadas pelos fatores extrínsecos, neste caso. Sim. Salários, etc., sim, do que propriamente os transcendentes. Concorda, sim, com esta visão? Quer dizer, por um lado sim, mas não completamente. E o lado sim é o seguinte: evidentemente, uma pessoa quando é mais novo e está a constituir família, está no início de uma vida profissional, tem uma série de preocupações legítimas e importantes que só são preenchidas com um salário digno. Quer dizer, a pessoa, a certa altura, passa a ter uma casa, passa a ter uma família, passa a ter os filhos, necessidades de educação, e tem de trazer para a ribalta todos os aspectos materiais. Portanto, na própria evolução de idade, isso faz todo o sentido. E neste aspecto eu concordo, e neste aspecto é preciso ter isto em conta. Onde é que me parece que este argumento deve ser complementado? Reparem, eu julgo que as novas gerações nos estão a ensinar de uma forma muito concreta que necessitam que as coisas façam sentido. Não querem ter um emprego, querem participar num projeto que faça sentido. Todos nós, se calhar, temos na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que conhecemos mais perto de nós, umas reações que, pelo menos a mim, me têm surpreendido com muita frequência. Gente mais nova, que até parecia que estava entusiasmada com o trabalho, com uma remuneração ótima, de um dia para o outro, larga o trabalho e o motivo, isto não me fazia sentido. Quer dizer, eu penso que as gerações mais novas estão a olhar para este assunto do propósito, do sentido, com uma carga de valoração e, portanto, com uma ponderação, se calhar maior até que os mais velhos. E isto penso que é um motivo de grande esperança e um motivo de grande... penso que aqui está uma coisa onde nos podemos alavancar também. Dar sentido interessa a novos e interessa a mais velhos. Mas, portanto, num aspecto sim, no outro aspecto não. Mais uma pergunta que está mais relacionada com o mecanismo e o modelo de avaliação. Como é que o professor enquadra esta atual tendência para o achatamento das carreiras, obviamente, dos profissionais de saúde, nesse âmbito que estamos a falar, e o modelo em que a atual avaliação do desempenho é limitadora no reconhecimento por cotas, neste caso perto de 25%. Considera que isto desmotiva os profissionais de saúde? Então, são dois aspectos. Ou eu acrescentaria, no modelo ideal de avaliação e desenvolvimento ou alavancagem da motivação das equipas e dos profissionais, qual seria, no seu entender, a reforma que devia ser feita a nível deste modelo que existe atualmente, com todas as limitações que lhe conhecemos? Bom, como deve imaginar, se eu tivesse a resposta aqui no bolso, seria fantástico. Os assuntos não são assim tão lineares como estamos a colocar, o Miguel e eu próprio, e se calhar os nossos ouvintes, as coisas não são assim tão simples. Eu diria o seguinte: o assunto do achatamento é uma inevitabilidade. Cada vez mais nas organizações, nas empresas, não há uma hierarquia e uma progressão vertical que permita acomodar todas as pessoas que estão nas organizações. Agora,
isso não é, se olhamos bem, isso não é uma limitação. Quer dizer, nós não precisamos apenas de olhar na vertical e, portanto, olhar para cima, ou se estamos em cima, olhar para baixo. Nós podemos olhar para o lado. Herzberg, que apresentei aqui há pouco, Herzberg falava de job enrichment, falava de enriquecimento de tarefa, falava de rotação de tarefa. Quer dizer, há uma progressão lateral que nós podemos e devemos promover. Quer dizer, quando se fala de propor e lançar desafios e projetos, se calhar a pessoa não passa a uma hierarquia diferente, mas passa a ter um âmbito de responsabilidade e um influxo e um impacto e um desafio que o motiva também. Quer dizer, pela própria natureza das coisas, nem todos podemos ser presidentes, nem todos podemos ser chefes, isto é a natureza das coisas. Mas isso não é uma limitação. Eu posso enriquecer e encher de desafio, através de projetos, muitos dos meus colaboradores. Portanto, não olhemos apenas para a verticalidade, olhemos para a horizontalidade. E cada vez mais até as instituições são muito achatadas. O que não quer dizer aborrecidas, o que não quer dizer cinzentas. O que quer dizer é que possivelmente dos líderes se exige não uma progressão dos seus colaboradores mais ou menos arbitrária, exige é pensar em cada um, pensar em desafios, pensar em novos âmbitos, pensar em constituição de equipas. E, portanto, isso não é uma limitação. Isso não é uma limitação. Portanto, o achatamento, penso que é até algo que nos pode desafiar enquanto líderes, e se não somos líderes e somos objeto de novos desafios, abraçar novos desafios, que isso nos vai motivar. Sermos desafiados para novas responsabilidades é algo que nos faz crescer. Porque nós nos realizamos quando trabalhamos, quando pomos o melhor de nós nos projetos. Portanto, olhemos para as coisas também desta forma. E quanto à reforma, pois não me atrevo a dizer por onde é que deveria ir a reforma neste momento. Quer dizer, o que me parece é que uma reforma sem as pessoas não se faz, e as pessoas somos pessoas humanas. E, portanto, temos que ter em conta de uma forma equilibrada todos os âmbitos. O âmbito salarial e o âmbito dos prémios. Mas se nós ficamos por aqui, ficamos no resto do chão. Temos que elevar. Temos o âmbito dos projetos, dos desafios, da realização profissional, e temos o âmbito extraordinariamente motivador da missão institucional. Se nós nos esquecemos da motivação institucional, estamos a esquecer da alavanca principal da gestão de pessoas que temos à nossa disposição, que é o sentido das coisas. Professor, eu concordo em absoluto. A última pergunta que tinha aqui para si, eu penso que já respondeu em certa medida, mas não deixo de a colocar. Esta conferência, obviamente, está a ser promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e o foco que o tema ou o mote para esta conferência tem como tónica a construção do futuro da saúde. E era isso que lhe pedia, ou seja, que recomendação deixaria, tendo nós, obviamente, todos consciência de que a mudança não se faz envolvendo as pessoas, como muito bem deu nota ao longo desta brilhante palestra, que é preciso motivá-las, que existem vários domínios de motivação que levam não só em título individual, mas em termos de grupo e de equipa, a que essas equipas possam alavancar a mudança, sabendo nós que a mudança nos traz sempre um certo grau de incerteza essa que hoje, nos dias que vivemos, obviamente é potenciada como nunca foi e continuará a ser. Portanto, a inovação tecnológica, os desafios, a comunicação, tudo o que nos rodeia nesta sociedade de consumo rápido e imediato, de permanente insatisfação. Que recomendações deixaria para aqueles que têm a responsabilidade de dirigir instituições, de dirigir equipas,
sejam elas grandes ou pequenas, em hospitais, a nível de cuidados de saúde primários, em instituições de solidariedade social, em unidades de cuidados continuados. Todos somos precisos, mas é preciso que todos tenhamos, na realidade, o nível de motivação adequado para que consigamos cumprir da forma mais adequada a nossa missão enquanto profissionais. Que recomendação nos deixaria para o futuro, professor? Como nota final. Muito obrigado por este desafio, de tentar resumir aqui algumas mensagens finais. Eu diria, gostava de falar de 3 aspectos. Um deles que tem a ver com cada um de nós, sejamos ou não dirigentes. Cada um de nós pode fazer a diferença. Quer dizer, não é verdade que eu esteja condicionado pelas condições que tenho no meu trabalho. Eu sou uma pessoa livre e, portanto, eu posso escolher a minha atitude, eu posso escolher a minha reação. Portanto, eu posso fazer a diferença. Isto era uma primeira recomendação. Estejamos onde estivermos numa estrutura, e qualquer que seja a nossa estrutura. Eu não sou escravo dos outros nem das circunstâncias. Eu sou uma pessoa livre, posso escolher a minha atitude. Isto é a primeira coisa. Eu faço a diferença. Depois, se tenho, além disto, responsabilidades de direção, de gestão de equipas ou de projetos ou de instituições, eu diria procurar alianças. Eu sozinho não faço a diferença também, visto de outro ponto de vista. Eu preciso de ir juntando pessoas, eu preciso de ir alinhando boas vontades. Se calhar não posso ter a pretensão de alinhar todos, mas tenho que ir juntando, somando outros que queiram connosco fazer a diferença. Portanto, era um segundo aspecto. Procurar agregar aqueles que queiram vir connosco. Terceiro aspecto que talvez dissesse era o seguinte: se sou dirigente, seja de uma equipa, seja de um projeto, em relação às pessoas que trabalham comigo, eu tenho que prestar homenagem à sua inteligência. E, portanto, eu tenho que transmitir um sentido e um porquê acerca do projeto que eu quero que as pessoas abracem. Já não cabe dizer você é pago para fazer, não é pago para pensar. Isto não pode ser. Eu tenho que prestar homenagem à inteligência e, portanto, eu tenho que dar sentido, eu tenho que dar conteúdo às coisas. Portanto, dirigir é isto. Dirigir é conseguir que as pessoas voluntariamente alinhem e voluntariamente contribuam. E, portanto, penso que é o grande desafio, se somos dirigentes, é precisamente este. Portanto, seriam estes os conselhos, ou mais que conselhos, as mensagens, ou aquilo que me parece que é mais relevante. Há quem diga que a coisa mais prática que existe é uma boa teoria. E, portanto, eu não gostaria de dizer que a solução está em coisas muito práticas, a solução está em grandes princípios, parece-me a mim. Professor, muito obrigado por ter estado connosco ao longo desta hora e meia. Também eu queria agradecer. Obrigado. Agradecer a todos os que nos seguiram, e foram muitos, e por terem participado também, e pelo feedback que fomos recebendo relativamente à palestra que o professor José Fonseca Pires tão generosamente acabou de realizar. Acredito, professor, que continuaremos a estabelecer pontes entre a APA e a AES para o futuro, quer a nível desta temática da gestão das pessoas, quer em outras áreas do conhecimento que a AES tanto privilegia e tanto contributo tem dado. Agradecer-lhe mais uma vez, agradecer a todos e dizer-vos que as conferências de valor continuam amanhã e sexta-feira. Amanhã e sexta-feira com sessões plenárias, das quais destacaria a abrir a conferência da manhã no Mapa Talks o Dr. Paulo Portas, que também generosamente acedeu a vir partilhar connosco a visão que tem sobre o impacto que a saúde tem a nível económico e os desafios que se nos afiguram nos próximos anos. E também, durante a manhã ainda, iremos apresentar os resultados da 5ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, que nos vai revelar a situação a março de 2020 nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Durante a tarde, juntem-se a nós também para ouvir a partilha de um projeto piloto desenvolvido no Instituto Português de Oncologia do Porto sobre o financiamento baseado em resultados no cancro do pulmão, e, não menos importante, e porque era o tópico em discussão nesta masterclass, vamos anunciar os vencedores da Bolsa Capital Humano, uma iniciativa da APA com a Gilead Sciences e com a Nobox, e que visa precisamente estimular e desenvolver o capital humano, as pessoas nas instituições de saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos, mais uma vez, professor, muito obrigado por ter estado connosco e continuação de um resto de um bom dia. Obrigado.